Olá, eu sou Beatriz, seja muito bem-vindo a esse vídeo e ao nosso canal. Aqui no canal a gente fala sobre tudo que envolve a parentalidade consciente, a ciência do desenvolvimento infantil, família, virtudes, tudo para a gente ter um lar mais saudável e criar os nossos filhos de uma forma mais saudável. Então fica aqui comigo nesse vídeo porque vai ser muito especial. Já curte, compartilha com outras mães, comenta aqui seus principais desafios e dúvidas na criação dos seus filhos e na organização da sua casa e segue também o nosso canal para você acompanhar semanalmente os nossos vídeos. Você já se pegou pensando, nossa, mas eu já falei 1000 vezes para o meu filho, nada muda aqui em casa, ele não aprende, eu devo estar fazendo alguma coisa errada. A verdade é que na maioria das vezes não é técnica que falta para as mães. É porque não contaram para a gente 3 importantes verdades sobre a educação parental e que eu vou te contar aqui nesse vídeo. Então fica comigo até o final porque além de descobrir essas 3 verdades, eu ainda vou propor um desafio prático para mudar o tom emocional da sua casa. Então vamos lá para a primeira verdade sobre parentalidade que ninguém nunca te contou? Vou falar aqui uma cena clássica. Talvez a cena não seja exatamente assim que acontece na sua casa, mas é bem parecida. 8 da manhã, o seu filho está vestido com uma fantasia de dinossauro e ele está chorando aos prantos porque ele não pode ir com essa fantasia na escola. E aí você pensa, meu Deus, mas eu falei para esse menino que ele não pode ir para a escola. Não, ele é muito teimoso. Olha, meu filho tem uma opinião muito forte. Ele é muito difícil. E a gente vai começando a colocar os nossos rótulos. Porém, se a gente enxergar essa situação além dos rótulos que a gente coloca, de teimosia, de meu filho é difícil, meu filho não me obedece, eu preciso ser mais firme aqui nessa casa, alguma coisa errada eu tô fazendo. Se a gente enxergar essa cena de uma frustração exacerbada que os nossos filhos sentem além dos rótulos, a gente vai compreender que não é teimosia. Não é porque o seu filho é difícil ou porque o seu filho tem uma característica de ser uma criança difícil ou líder ou muito forte. Simplesmente, biologicamente, o cérebro dele ainda não está pronto para lidar com frustrações e ter autocontrole, ter autorregulação. Nossa, Beatriz, calma. O que isso quer dizer na prática? O cérebro das crianças tem uma questão muito importante no desenvolvimento infantil que se chama imaturidade neurológica. Essa é a primeira verdade. Muitas vezes as birras acontecem não por teimosia, não por falta de controle e autoridade sua, mas simplesmente por imaturidade neurológica. O ser humano, quando ele nasce, ele não nasce com o cérebro pronto. Então não é que a criança nasce e o cérebro dela já está todo feito, todo desenvolvido e aí só basta ela aprender. Não é assim. Nosso cérebro, ele nasce em desenvolvimento. E ele vai atingir a sua maturidade lá perto dos 20 e poucos anos. É isso mesmo, 20 e poucos anos. Até 20 e poucos anos, eles precisam, o ser humano precisa da ajuda de um ser humano com cérebro maduro. Um adulto, né? O seu responsável, o seu cuidador. E essa fase de desenvolvimento cerebral é muito intensa na infância. Por isso que a gente olha com tanto cuidado, com tanta atenção e responsabilidade para a infância. Porque na infância, a primeira infância que a gente chama de 0 a 6 anos, são os anos da vida em que o cérebro humano mais se desenvolve. É quando ele mais vai construir a nossa casa. Por isso que é nessa fase que a criança mais precisa da ajuda e do apoio do seu cuidador. De 0 a 3 anos, que é a primeiríssima infância, o boom maior ainda. É quando mais conexões neurais são feitas, é quando o cérebro mais cresce de tamanho e volume. Então, é um momento em que nós, adultos que temos o nosso cérebro maduro, precisamos estar muito atentos e muito conscientes. Então, pensa numa casa, na construção de uma casa. Você vai construir uma casa. Então, ela nasce com a planta, ela vem com a planta. Então, a gente nasce com os nossos instintos básicos. A gente já tem desenvolvimento cerebral para sentir fome, frio, sono, mas a gente ainda não tem muitas outras coisas, como uma construção de uma casa. Aí a gente vai começando a colocar os nossos tijolinhos. Só que a fundação dessa casa, os tijolos, a estrutura dessa casa é feita primeiramente nas emoções. São as emoções que se desenvolvem primeiro, para depois a razão se desenvolver. Então, por isso que os nossos filhos, eles sentem muito antes de entender.
porque eles têm essa parte emocional mais desenvolvida do que a racional, de uma forma bem simples. Então eles têm muitas emoções, mas eles não têm habilidades executivas, capacidades racionais para lidar com essas emoções. A parte do cérebro, eu vou dar um nome aqui biológico, mas não se assustem, é só para vocês saberem quando eu falar, a parte responsável pela nossa razão, pela nossa capacidade de se autorregular, pela nossa capacidade de nomear as situações, de ter um pensamento estratégico, de enxergar além do tempo, chama córtex. Esse córtex, e principalmente o córtex pré-frontal, ele é responsável pelas nossas funções executivas, que entre muitas outras é isso que eu falei para vocês. Então, quando o seu filho recebe um não, filho, não, você não pode ir com a fantasia de dinossauro para a escola, ele é tomado pelas suas emoções, ele tem uma frustração muito grande, porque ele quer ir com aquela fantasia, e ele ainda não tem raciocínio pronto para lidar com aquela frustração, para compreender aquela frustração. E aí a gente precisa, como é que a gente faz na prática, né? Eu contei para vocês aqui essa primeira grande e importante verdade, que é da imaturidade neurológica. Ok, como é que a gente soluciona essa imaturidade neurológica na prática? De uma forma muito simples, mas que funciona muito. Se vocês seguirem esses 3 passos, eu tenho nas birras dos seus filhos, nas explosões emocionais, eu tenho certeza que tudo vai mudar aí na sua casa. A primeira coisa é pausar. Parece bobo, parece clichê, mas assim que seu filho entra numa explosão emocional, ou seja, assim que ele é tomado pelas suas emoções, você, adulto, você mãe, você pai, vocês precisam tomar o controle da situação. E a gente só toma o controle da situação se a gente está consciente. Então você pausa, respira, traz a sua razão. Enxerga aquela situação além da emoção, né? Porque já tem muita emoção ali. Então, enxerga além do que você acha que seu filho é teimoso. Opa, meu filho ainda não sabe lidar com a frustração dele. Quem aqui nessa sala sabe? Quem aqui nessa sala tem o cérebro maduro? Quem é o adulto? Eu. Então, eu preciso emprestar o meu raciocínio, a minha capacidade de autorregulação para o meu filho e para essa situação que está sendo apresentada. Então, a primeira coisa, pausa. Toma o controle. Você é a detentora da ordem da sua casa. Segunda coisa, nomeia para o seu filho o que está acontecendo, porque ele não sabe o que é. Então ele está lá super chorando, triste. Filho, você está triste, você está frustrado porque não pode ir com a roupa de dinossauro para a escola, porque para a escola a gente precisa de uniforme. Ponto. Você já acalmou, acolheu essas emoções, você reconheceu que o que o seu filho está sentindo é algo válido. Ok, você está triste. E aí depois você vai oferecer um contorno claro, você vai oferecer a razão para ele. Não adianta oferecer a razão antes de acolher a emoção. Então ofereça a razão. Olha, e se você usar a roupa do dinossauro depois? Então, filho, você ficou frustrado porque você não pode ir com a roupa de dinossauro para a escola. Mas quando você voltar, eu vou deixar a roupa separada aqui para você brincar com ela à tarde. Ponto. Gente, parece simples, mas comece a usar esses 3 passos repetidamente e as birras vão ser transformadas aí na sua casa. A segunda verdade, que nunca te falaram sobre parentalidade, está muito relacionada ao que eu acabei de falar. Então, verdade 2, a conexão sempre vem antes da correção. Gente, isso é muito importante, né? Porque talvez você até fale, olha, Beatriz, eu já coloquei de castigo, eu já ameacei, eu já tirei o brinquedo que ele gosta, mas nada funciona, parece que ele nem liga. Pois é porque, eu vou dar uma resposta super direta, a ordem está invertida. Não adianta você colocar um limite sem ter construído um vínculo antes, sem ter trazido para o seu filho acolhimento, pertencimento. Sem ter visto o seu filho antes. Quando eu falo conexão antecede correção, é porque a criança que se sente parte daquela família, a criança que se sente emocionalmente vinculada com os pais, ela tende a cooperar, a respeitar e a escutar os limites muito mais do que uma criança que não tem vínculo com seus pais. E aí, a criança e todo ser humano, precisa se sentir visto, precisa se sentir seguro, precisa se sentir pertencente. Sem esse alicerce de vínculo, tá? O cérebro da criança vai interpretar o adulto como uma ameaça. E quando ele interpreta o adulto ou a situação como uma ameaça,
ele liga o botãozinho dele no cérebro de defesa. E aí, esse botãozinho vai descarregar um monte de hormônios no corpo, um monte de reações emocionais não racionais, de luta, fuga ou até de paralisar. Então, eu tenho um vídeo que eu falo sobre castigo aqui no canal, depois dá uma olhadinha nesse vídeo. Quando a gente coloca um limite, por exemplo, um castigo, quando a gente grita com os nossos filhos, quando a gente não vê eles, mas só vê o erro deles, a gente faz com que eles precisem se proteger da gente. E ao se proteger da gente, eles param de escutar o que a gente está falando, param de aprender. E aqui um parêntese, isso não quer dizer que você não vai colocar limite no seu filho, que você vai falar, ai filho, vamos voltar ao exemplo da fantasia, ai você quer muito usar a fantasia do dinossauro, né? E não trouxe nenhum limite, não trouxe nenhuma razão. Não é isso. Os limites são importantíssimos e os limites são um ato de amor. Mas os limites, eles precisam vir junto com um bom vínculo. A gente precisa construir nos nossos filhos, desde que eles são muito pequenininhos dentro das nossas barrigas e principalmente quando eles vêm para os nossos braços, um vínculo emocional. Esse vínculo que a gente conhece como apego seguro é muito importante. Então, eu vou te dar aqui algumas técnicas, ferramentas mesmo, práticas, para você usar quando você vai precisar conectar com seu filho antes de corrigir. Então, uma coisa assim que facilita muito essa conexão é abaixar no nível dos olhos da criança. O adulto já é algo muito grandioso para a criança e o adulto, pai e mãe ainda, que tem, além da grandiosidade física, porque é maior que uma criança, ele também representa algo muito grande para a criança. Então às vezes você pode até fazer esse exercício, abaixa e olha para cima, abaixa na altura do seu filho e olha para o seu marido. É muito grande aquilo. E se você ainda vem com muita autoridade, aquilo é muito ameaçador. Então, ajuda muito quando a criança está tendo uma explosão emocional, quando a gente está tendo uma dificuldade ali de colocar um limite, abaixar no nível dos olhos da criança. Aquilo conecta. Quando alguém olha no seu olho, conecta. Uma segunda ferramenta é você usar uma voz calma. Então, assim, quando a gente lembra que eu falei na verdade anterior que nós somos o cérebro maduro e nós precisamos emprestar essa maturidade para os nossos filhos? Então, a gente precisa emprestar nossa calma para eles. Quando a gente se descontrola, eles se descontrolam. Você vai ver que quando você se descontrola, ou seu filho vai chorar mais, ou ele vai calar de medo. Então, a gente precisa, baixa nos olhos da criança e fala com uma voz calma. Não quer dizer uma voz... não é mimimi, mas é uma voz calma, uma voz serena, né? E aí o terceiro aspecto, uma ferramenta que parece também que não funciona, mas funciona muito, é um toque físico. Então você pode abaixar na altura do seu filho, colocar a mãozinha no ombrinho dele ou na mãozinha dele e falar, filho, eu sei que você ficou triste porque não dá para ir com a fantasia para a escola. Isso, gente, isso faz uma diferença gigante. Parece muito, muito imaginário tudo, né? Porque não é tangível, mas façam em casa e façam repetidamente para vocês verem a diferença. E a quarta ferramenta prática seria uma validação com limite. Então assim, olha, por exemplo, vocês estão numa pracinha brincando, vocês têm que ir embora e seu filho não quer ir embora de jeito nenhum. Então abaixa na altura do olhar do seu filho, pega na mãozinha dele ou no bracinho dele, né, de uma forma carinhosa, com uma voz serena, filho, eu sei que tá muito legal brincar. Então você valida e aí você leva para a razão. A gente precisa ir embora agora. A gente vai voltar outro dia. Essa calma, misturada com essa firmeza, traz muita segurança para a criança. E a criança tende a cooperar muito mais. É claro que, se você tem uma conduta muito diferente, você vem, todas as vezes eu lidava gritando, eu lidava tirando o brinquedo, ameaçando, pondo de castigo. É claro que não vai ser na primeira que você vai ver uma mudança no seu filho, mas faça isso de forma repetida. Você vai ver a mudança na cooperação do seu filho aí na sua casa. Então vamos recapitular. A gente falou da primeira verdade, que é a imaturidade cerebral. A segunda verdade, que é a conexão vem antes da correção. E agora a gente vai para a terceira verdade. Senta, pega seu café,
porque essa verdade dói um pouquinho na gente, mas ela também liberta. Depois que a gente ganha consciência e se apropria dessa verdade, a gente se liberta. Os nossos filhos, eles são o radar das nossas emoções, ou seja, como você está se sentindo, o tom emocional que você está trazendo para a relação sua com o seu filho e para a casa como um todo, faz muita diferença no comportamento do seu filho. O comportamento da criança, ele é muito espelho do que acontece dentro da casa dele. Ele é muito espelho do que o pai ou a mãe sentem. Parece, a gente tem sempre dois caminhos para enxergar as coisas, né? Ou como um fardo, um peso, ou como uma responsabilidade que nos faz crescer. Ser mãe é também crescer em maturidade, também é crescer em graça. Então, a gente entender que a gente tem um papel muito importante na regulação das emoções dos nossos filhos é muito importante, é muito libertador. Ou a gente pode enxergar como aquele fardo e entrar naquele discurso de vitimismo que a gente escuta por aí, de que tudo sobra para a mãe, pobrezinha da mãe. Gente, não vamos para esse lado de vitimismo porque ninguém ganha. E a gente não muda a nossa condição nem a condição dos nossos filhos. Vamos enxergar a verdade como uma bênção. Poxa, se o meu tom emocional faz muita diferença no comportamento dos meus filhos e no tom emocional da minha casa, eu preciso olhar o meu tom emocional. E ao olhar o meu tom emocional, eu também vou ser uma pessoa melhor. Você já reparou, por exemplo, que nos dias que você tá, aqueles dias que você acorda muito ansiosa, com muita coisa na cabeça, que você tá num estado emocional mais tenso, mais ansioso e tal, toda a sua casa está nesse mesmo clima, você percebe que seus filhos cooperam menos, que seus filhos estão mais ansiosos também. É muito natural isso acontecer, porque nós somos o coração da casa. Nós, eu falo mães, que é o maior público aqui, mas todos os adultos, os pais também. Nós temos essa responsabilidade emocional, E a ciência mostra que os hormônios de estresse dos pais, eles se traduzem como birras e menos cooperação no comportamento das crianças. Então, quanto mais estressados os pais são, quanto menos olho no olho, quanto menos calma, quanto menos escuta, mais birras e menos cooperação acontece dentro das casas. Então, quando a gente fala assim, mas meu filho é muito difícil, nossa, mas meu filho é muito teimoso, tudo meu filho faz drama, meu filho é um caos quando eu peço para fazer as coisas. A gente precisa tirar a lente da criança e olhar um pouquinho para a lente do ambiente e olhar para nós. Pode doer um pouquinho no começo, mas depois que a gente entende isso, a gente se liberta, porque a gente muda. E mudar é libertador. E como eu falei para vocês na primeira verdade, os nossos filhos, eles têm muitas emoções, eles sentem muito. Mas eles não têm a capacidade de se autorregular, eles não têm a capacidade ainda, eles não têm habilidades para lidar com tantas emoções, eles não têm inteligência emocional, eles não conseguem trazer inteligência para as emoções. Porém, nós conseguimos. E aí eu trago uma provocação para vocês, porque se você é da minha geração, ou mais velha, ou até um pouquinho mais nova, nós não fomos ensinados sobre inteligência emocional. A gente não teve aulas e não foi falado para nós sobre inteligência emocional. Como trazer inteligência para as nossas emoções, como usar as nossas emoções ao nosso favor, como ser protagonista das nossas emoções. Porém, nós precisamos aprender isso pelos nossos filhos e por nós, porque vai ser muito bom para a gente também isso. Então, eu trago essa provocação para vocês. Busquem crescer na inteligência emocional, busquem compreender como lidar melhor com essas emoções. Eu separei aqui 3, vamos dizer assim, práticas emocionais que ajudam a gente a ter mais calma. A primeira delas é você ter um momento no seu dia, e eu recomendo ser antes das crianças acordarem, que é um momento de uma mini oração, é um momento de gratidão, é um momento que você pausa tudo. Tem esse momento, tem um caderninho de agradecimento ali do lado da sua cama, seja nas notas do celular, acorde um pouquinho mais cedo, ofereça o seu dia, ofereça as suas emoções a Deus, ofereça a sua maternidade a Deus. Esse ritual de mini oração, de forma repetida, traz muita calma e muita presença pra gente.
né? Isso vai preenchendo a nossa alma e uma alma bem preenchida, ela é uma alma que tem mais calma, que tem mais paz, que tem mais serenidade. A segunda prática de higiene emocional é quando a gente está lidando com os nossos filhos, é a gente fazer essa autochecagem antes de corrigi-los, como eu falei para vocês, né? Às vezes nossos filhos fazem algo errado, algo que nos desagrada, eles nos desobedecem e a gente sempre tem uma reação. E aí eu convido vocês a abrir espaço entre o que o seu filho fez, a ação do seu filho e a sua ação frente a isso. Abre espaço. Quando a gente não tem espaço, quando tem uma ação do nosso filho e imediatamente uma reação nossa, a gente não conseguiu preencher esse espaço com razão. Então assim, abre um espaço, sabe? Nem que seja um espaço mesmo de tempo, né? De você demorar um pouquinho para corrigir ele. Abra. Quanto mais espaço a gente abrir, mais a gente vai preencher esse espaço de verdade. Então eu vou corrigir o meu filho de um lugar que tem verdade, de um lugar que é intencional, de um lugar que é pensado, né? De um lugar que vem do fundo do meu coração e não de uma reação minha. Isso é super importante. E a terceira prática de higiene emocional, eu coloco como ter um ritual familiar. E assim, gente, é coisa boba, não precisa fazer uma coisa, sabe, enorme. Mas de sexta-feira é o dia da pizza. Eu não sei, tô dando um exemplo aqui, mas toda sexta-feira a gente acende uma velinha para Deus, todo mundo junto. Meus filhos amam apagar a vela, então assim, é um ritual da gente acender, agradecer e eles apagam e a gente come uma pizza. Um exemplo. Ou a gente come um macarrão, ou é o dia que a gente faz hambúrguer. Não sei, mas tem esse ritual na semana. Isso vai trazer calma e vai trazer segurança. Sabe aquela sensação de, olha, estamos juntos e seguros? Isso faz muita diferença. Então lembre-se disso. Vocês são o tom emocional da casa de vocês. Agora que vocês sabem essas 3 grandes verdades sobre a parentalidade, eu vou repeti-las para vocês. Imaturidade neurológica, o seu filho não nasce com capacidade de autorregulação, de lidar com a frustração. Conexão antes de corrigir, ou seja, meu filho vai aceitar e vai cooperar melhor aos meus limites quando ele se sentir visto e seguro. E o terceiro, o meu filho, ele é como se fosse um radar das minhas emoções, então ele vai captar minhas emoções. Agora que a gente sabe, eu convido vocês a aplicar por 7 dias essas práticas que eu trouxe aqui no vídeo. Tenha primeiro, vamos falar da prática que a gente falou agora, da última verdade. Tenha um momento de oração. 2, traga a consciência ao corrigir. E 3, crie um ritual da sua família. Faça, pessoal, por 7 dias, essas 3 práticas. E depois vem aqui, volta aqui no vídeo e comenta para mim como é que mudou o tom emocional da sua casa, como é que mudou a dinâmica da sua família. Se esse vídeo tocou o seu coração, te trouxe conhecimento novo, te fez rever e mudar algumas coisas dentro da sua casa, dá um like, curte aqui o nosso canal. Toda semana, semanalmente, nós temos vídeos novos de educação parental e vai ser um prazer ter você aqui com a gente. Muito obrigada por investir esses minutos em você, no seu filho, na sua família e, consequentemente, no mundo inteiro. Beijos, fiquem com Deus e até a próxima.